Boa tarde a todos. Essa é a nossa 52ª reunião do grupo que vem lendo e comentando o livro Há 2000 anos. Nós já estamos na segunda parte do livro, né? E então nessa segunda parte o Flamínio manda uma carta para o Públio, para a família dele, né? Que ele estava já nos últimos momentos de vida, então eles saem de Jerusalém, lá da Palestina, né, e voltam para Roma, né? Aí eles são recebidos, né, pelos filhos do Flamínio, pelo Agripa e pelo Plínio, e aí depois eles vão para casa do Flamínio, né, para conversar com ele, com a Calpurnia, que é a mulher dele, né, e aí depois daquelas momentos iniciais, né, todo mundo se confraternizando, aí o Públio e o Flamínio vão, né, ficam sozinhos para conversar. E aí o Flamínio começa a contar, né, que ele teve um sonho parecido com aquele que, logo do início do livro, né, que o Públio comenta, né, que ele teve um sonho quando ele era Públio Lentulus Usura, lá na época da Revolução Catilina. Então aí o Flamínio fala que ele teve um sonho parecido, em que ele estava junto com o Públio naquela época, né, e também abusou do direito do que ele poderia fazer, né, e ele se sentia meio arrependido, e aí ele se mostra muito ele acredita nessa questão de que a gente vem várias vezes aqui para a Terra, né? E o que o Públio tinha falado lá atrás para ele. E aí eles voltam, tá nesse momento aqui a conversa deles. Tá? Flamínio Severus esboçou, porém, um leve sorriso. Antes disso, né, o Públio tinha mudado de opinião, assim como o Flamínio. Na época, lá atrás, no início do livro, 15 anos atrás, né, o Flamínio falou que aquilo lá não era bobeira, não correspondia com a realidade, né? Aí agora eles inverteram os papéis, né? O Flamínio está defendendo e o Públio, que defendia antes, né, agora voltou a pensar como ele pensava, né, como toda a sociedade pensa. Então, Flamínio Severus esboçou, porém, um leve sorriso, como quem compreendia a intenção generosa e consoladora, redarguindo, né, respondendo com serena bondade. Devo dizer-te, Públio, que esses quadros não me apavoram e apenas te falo, não me apavoraram, e apenas te falo desse complexo de emoções, porque tenho a certeza de que vou partir dessa vida e ainda ficarás, talvez por muito tempo, na crosta deste mundo. É possível que as recordações do teu espírito aflorem novamente, e, então, quero que aceites a verdade religiosa dos gregos e dos egípcios. Acredito agora que temos vidas numerosas através de corpos diversos. Sinto que meu pobre organismo está prestes a desfazer-se. Entretanto, meu pensamento está vivaz, está muito forte, como nunca. E só em tais circunstâncias presumo entender o grande mistério das nossas existências. Pesa-me no íntimo haver praticado o mal no pretérito tenebroso, embora haja decorrido mais de um século sobre os tristes acontecimentos de nossas visões espirituais. Todavia, aqui estou diante dos deuses, com a consciência tranquila. Então, eu marquei esses trechos em amarelo, né? Porque é justamente
essa questão, né? Eu lembro que na nossa reunião passada eu até havia comentado que muitas pessoas, quando já estão se aproximando da morte por uma doença, no caso do Flamínio, ou pela própria idade muito avançada, né, começam a rever algumas posições que tinham quando eram muito jovens, né, mais ativos, né, aí a enfermidade ou a idade avançada acaba dando tempo para que a gente possa pensar, né, enquanto a gente está vivendo, fazendo todas as coisas do dia a dia, né, se preocupando com tudo que a gente está acontecendo na nossa vida, a gente não para pensar em coisas como essa, né? A gente fica sem tempo para isso, né? E às vezes a gente precisa chegar nessa idade avançada ou nessa ou uma doença para trazer isso à tona na nossa cabeça, né? E a última frase que eu pus, né, que eu marquei, né, é porque imagina que a gente chegar nesse momento, né, e a gente conseguir olhar para trás e ficar com a consciência tranquila, né? Então esse que acho que é o grande prêmio que a gente pode ter, né? E para a gente ficar com a consciência tranquila lá na frente, a gente não pode deixar pontas soltas agora, né? Então a gente tem que, a partir de agora, fazer o que a gente puder fazer de melhor naquele momento, né? Isso não significa que a gente não vai lá na frente olhar para trás e falar assim, nossa, eu podia ter feito diferente. Não, mas hoje eu tenho que fazer o que eu posso de melhor hoje. Lá na frente eu vou olhar para trás e falar, se acontecesse de novo eu teria feito diferente, mas isso é outra questão, né? Então a gente não pode se arrepender do que a gente faz, a gente tem que sempre fazer o melhor, né? Para que a gente fique com essa consciência tranquila, né? E na medida do possível, se a gente puder reparar alguma coisa que a gente fez e a gente sabia deliberadamente e que não fez o nosso melhor, se a gente conseguir recuperar isso e tentar reparar isso de alguma forma, melhor, né? Mas o importante é, a partir de agora que a gente está discutindo isso, né, que a gente comece a ter atitudes diferentes. Acho que esse é o grande questão. Comentários? Eu acho que o que a gente tem que fazer foi bem como você falou, né, Paulo? O que a gente tem de melhor para fazer hoje, que a gente faça, porque é aquele negócio, né? A gente vai levar aquela malinha para quando a gente retornar para a pátria, vai com aquela malinha né, e ela não tá, ela só vai, né, a gente só vai levar o que o que de bom a gente fez aqui, né? Então, assim, a gente tem que fazer o que é melhor, o nosso melhor sempre, dia após dia, o que é melhor sempre, para que a gente chegue, né, para quando a gente chegar lá no plano, a gente não falar, nossa, podia ter feito muito mais e não fiz, né? Esse arrependimento que muitas vezes a gente tem, quer dizer, às vezes não, né? Grande, quase sempre, né? A gente tem quando parte para o plano e não ter que voltar, né, novamente para passar pelas mesmas lições, para poder tirar as mesmas as mesmas
como que eu posso falar a palavra que eu esqueci agora? Os aprendizados? Isso, obrigada, Paulo. Exatamente, os mesmos aprendizados, né? Então, buscar sempre fazer o que é de melhor hoje, buscar sempre dar o nosso melhor dia após dia, né? Como a Mila falou na lição, devagar e sempre, né? Para que a gente não chegue, né, na nossa partida com essa consciência não tranquila, né, de que eu poderia ter feito mais, que eu poderia ter dado mais do que o melhor e eu não dei, né? Eu vi dessa forma. Só lembrando que a gente parte não só com as coisas boas, né, Luciana, mas você depois falou, né, no começo você falou de uma maneira, depois você deu a entender que a gente leva tudo, porque a gente pode se arrepender de coisas. A gente leva os sentimentos, né? A gente Exatamente. leva o aprendizado. Então, e esse Isso, sentimento, se ele for bom, ótimo pra gente. Se não for bom, aí exato, a gente vai lamentar esse sentimento ruim lá também. exatamente. Numa forma geral, né? Acho que no É. começo eu dei a entender que a gente só leva a parte boa, né, da Parte coisa. boa, mas depois você falou, falando tudo, né? Só para mais algum comentário? Então, eu vou continuar a leitura. Públio ouvia-o atentamente, entre penalizado e comovido. Procurava dirigir-lhe palavras confortadoras, mas a voz parecia morrer-lhe na garganta, embargada, né, com dificuldade de sair, pelas emoções daquele doloroso momento. Flamínio, porém, apertou de encontro ao coração, com os olhos rasos de pranto, sussurrando-lhe ao ouvido: Meu amigo, não tenhas dúvidas sobre as minhas palavras. Quero crer que estas horas sejam as últimas. No meu escritório estão todos os teus documentos e o memorial dos negócios de ordem material que movimentei em teu nome, na tua ausência e no concernente de conformidade, né, aos nossos problemas de ordem política e financeira. Não encontrarás dificuldade para catalogar convenientemente todos os papéis a que me refiro. Mas Flamínio, replicou Públio com enérgica serenidade, acredito que temos muito tempo para cuidar disso. Nesse momento, Lívia e a filha, Calpurnia e os rapazes, acercaram-se do nobre enfermo, trazendo-lhe sorriso amigo e palavras consoladoras. O doente deu mostras de ânimo e alegria para cada um deles, encarecendo o abatimento de Lívia e a beleza exuberante de Flávia, com as palavras meigas e quentes. Ficando a sós novamente, o generoso senador, que a moléstia desfigurara, entre os linhos claros do leito, exclamou com bondade: Eis, meu amigo, as borboletas risonhas do amor e da mocidade, que o tempo faz desaparecer, célebre, no seu torvelinho de impiedades. Eu achei legal essas borboletas risonhas do amor e da mocidade, né? Porque, assim, a gente, quando é muito jovem ainda, a gente enxerga só coisas boas, né? Eu acho que isso é um problema, a gente só enxergar coisas boas, né? E existem pessoas, né, que quando vão ficando com uma idade mais avançada, enxergam só as coisas ruins, né? Que também eu acho um problema. Eu acho que a gente precisa ter esse equilíbrio, né,
de não só enxergar as borboletas, né, e não enxergar também só as coisas ruins na nossa vida, né? A gente precisa olhar com mais atenção, né, com o ouvido mais aberto, mais disposto a rever algumas posições que nós tínhamos, porque eu acho que tanto na mocidade quanto na velhice, né, às vezes a gente está menos propenso, né, a rever posições, né? Na mocidade, porque a gente acha que aquilo lá é o certo e que todo o resto está errado, né? E na velhice, porque talvez a gente olhe para trás e não fique tão contente, né, como o Flamínio ficou, né, de olhar para trás e ver que que ele está com consciência tranquila. Então acho que era isso que eu queria falar para vocês aqui. Algum comentário? E baixando a voz, como se quisesse transmitir ao amigo uma delicada confidência d'alma, continuou a falar pausadamente. Levo comigo para o túmulo numerosas preocupações pelos meus pobres filhos. Dei-lhes tudo que me era possível em matéria educativa, e embora reconhecendo que ambos possuem sentimentos generosos e sinceros, noto que os seus corações são vítimas das penosas transições dos tempos que passam, nos quais temos o desgosto de observar os mais aviltantes, aquelas coisas que mais chocam a gente, rebaixamentos da dignidade do lar e da família. A gripa vem fazendo o possível por se adaptar aos meus conselhos, entregando-se aos labores do Estado. A gripa é o mais velho. Mas Plínio teve a pouca sorte de se deixar seduzir por amigos pérfidos, né? Por amigos não infiéis, né? Por amigos falsos e desleais, que não desejam senão a sua ruína e o arrastam aos maiores desregramentos, nos ambientes suspeitos de nossas mais altas camadas sociais, levando muito longe o seu espírito de aventura. Eu acho que esse os espíritos falam, né, que é pra gente que a gente saber conviver com a riqueza, com a abundância, é uma questão muito difícil, né? Que esse é um teste em que a maioria das pessoas que vêm tem muita dificuldade, né? Porque as questões materiais são muito sedutoras, né? E aí quando a gente fala das camadas mais altas, né, normalmente ainda, além dessa questão do dinheiro ser muito sedutor, tem a questão do poder também, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões, né? E eu acho que principalmente às vezes a gente estando de fora desses ambientes, a gente, né, não achar que aquilo lá é do jeito que aparenta, né? Porque eu acho que ainda mais hoje, né, com toda a propaganda, aí você vê as redes sociais, eles querem dar uma aparência de que aquilo é o nosso ideal, né? Aquilo que a gente deve almejar, né? E a gente precisa estar consciente de que aquilo lá é simplesmente
uma propaganda, né? Não é exatamente o que acontece. Tanto que a gente, vez ou outra, fica sabendo de problemas, de famílias, que aí você olhava e falava, nossa, né? Mas parecia tão perfeito, tudo, né? Com poder, com dinheiro, uma coisa ótima, e aí você vai ver, né? Escuta falar de tragédias que acontecem nessas famílias e que ah, tinha a aparência de uma coisa muito boa. Algum comentário? Ambos me proporcionam os maiores dissabores com os atos que praticam, testemunhando reduzidas noções de responsabilidade individual, esbanjando grande parte da nossa fortuna própria. Não sei que futuro será o da minha pobre calpurnia, se os deuses não me permitirem a graça de buscá-la em breve no exílio de sua saudade e de sua amargura depois da minha morte. Mas a mim, respondeu com interesse o interpelado, eles se me afiguram dignos do Pai que os deuses lhe concederam, com a sua gentileza generosa e com a fidalguia, né? Fidalguia é uma nobreza, generosidade nas suas atitudes. Em todo caso, meu amigo, não podes esquecer que a tua ausência de Roma foi muito longa e que muitas inovações se processaram nesse período. Parecemos caminhar vertiginosamente para o nível de absoluta decadência dos nossos costumes familiares, bem como os nossos processos educativos, a meu ver, desmantelados em dolorosa falência. De tempos em tempos a gente acha isso, que a sociedade está indo para um rumo, né, muito ruim, né, mas eu acho que quando existe um excesso para qualquer um lado que seja, né, a sociedade acaba, no passo seguinte, buscar o equilíbrio. Então quando a gente olha a história, a gente vê questões cíclicas, né, da, da sociedade indo para, né, uma coisa muito aberta, muito, né, onde todos esses costumes ficam sempre sendo questionados e com menos rigor, né? E aí passa um tempo, né, aquilo lá começa a se inverter o pêndulo, né, como se fosse um pêndulo realmente. E aí começa os costumes sejam observados demais, observar até que chega um momento em que aí os costumes começam a ser questionados e abandonados, e aí a gente fica nesse movimento pendular da sociedade. Eu acho que a gente está vivendo um momento meio parecido, né, com o descrito aí no livro, né? A gente está nesse momento em que todos os costumes são deixados de lado, que as coisas são sendo feitas cada vez com menos critério, menos rigor. E aí, acho que a alguns anos nós começaremos a ver, né, que isso daí acabou gerando esse movimento, né, do pêndulo começar a voltar mais para o equilíbrio. Eu acho que a grande lição que eu tiro disso, né, é que às vezes as pessoas na sociedade ficam vivendo nesse movimento pendular, sem se preocupar com as coisas, né? Eu acho que a gente tem que começar
a não viver conforme, né, o vento, né, um para um lado, para o outro, né, a gente tem que viver de acordo com os nossos valores, né, e aí a gente não vai ser afetado por esses movimentos da sociedade, ora indo para um lado, ora indo para o outro, né. Era isso que eu queria falar para vocês. Algum comentário? Paulo, nós Pode falar, podemos pode falar. colocar que, que estamos vivendo com a conveniência versus valores, né? Que Isso, é o que que a o gente Fiore sempre gosta de fala, falar. né? O Fiore, lembrei dele. Então a gente pode dizer, né, que hoje muitas pessoas vivem por conveniências, né, e não pelos valores que têm dentro de si, né, pelos valores que aprendem, né, e tal. Eu acho que assim, eu acho que a questão é maior do que essa, né? Hoje a sociedade está falando que a gente tem que ter cada vez a liberdade é muito enfatizada, né? Uhum. E tudo que seria o tradicional, seria o respeito a determinados costumes, a determinados valores, é sempre visto com maus olhos, né? Uhum. E aí, por exemplo, sei lá, na época do meu avô, quando meu pai era pequeno, né? Você tinha uma época em que você não podia, né, nem falar em público com determinadas pessoas, né? Você não podia se dirigir. Aí vivia um outro extremo, né? Então que isso daí não era, você tinha que seguir todos aqueles rituais, aquelas coisas, né? Eu acho que o que a gente precisa fazer, né, é parar e pensar, né? Se a gente Uhum. estiver num momento da sociedade em que tá tudo muito, a liberdade tá excessiva, então a gente tem que se colocar mais, né, não se aproveitar dessa liberdade excessiva, porque ela é excessiva. Da mesma forma, se a gente estiver num outro momento na sociedade e esse rigor está excessivo, a gente tem que achar que não está certo esse rigor excessivo. A gente tem que sempre, de acordo com o nosso pensamento, buscando esse ponto de equilíbrio, né? Uhum. Eu acho que é isso. Acho que é isso. A gente se colocar onde a gente deve se colocar, né? E não ficar suscetível aos ventos da sociedade, né? Se elas levarem a gente para um lado, a gente vai, se levar para o outro, vai. Não, eu tenho que estar A gente mais... tem que ter as nossas convicções A também, gente tem que né? ter as nossas convicções, é isso aí, perfeito, convicções. A gente tem que ter as nossas convicções e ficar seguindo com elas, né? Se a Exatamente. sociedade está indo para um lado, deixa a sociedade ir. Se ela está indo para o outro, deixa aí. Eu vou ficando com as minhas convicções. Uhum. Independente, né? Eu acho que é esse que é o ponto. Uhum. Mais algum comentário? E como se desejasse trazer de novo a conversação para os assuntos de ordem imediata da vida prática, acentuou: agora que vejo tua filha esplendente, né, brilhando, assim, brilhando no sentido de brilhante, assim, da mocidade, né, e de energia, de mocidade e de energia, renovo intimamente meus antigos projetos de trazê-la para o círculo de nossa comunidade familiar. Era meu desejo que Plínio, que é o mais novo, a desposasse. Mas meu filho mais moço parece inclinado a comprometer-se com a filha de Sálvio. Não obstante, né, apesar da oposição, não obstante a oposição de Calpurnia a esse projeto. Não por teu tio,
sempre digno e respeitável aos nossos olhos, mas por sua mulher, que não parece disposta a abandonar as antigas ideias e iniciativas do passado. Devo, porém, considerar que me resta ainda Agripa, a fim de concretizarmos as minhas futurosas esperanças. Então, eu marquei essa parte, né, porque eles aqui em Roma provavelmente não ficaram sabendo do que a Fúvia fez, lá no caso, toda a armação que ela fez, no caso da Lívia, né, mas as pessoas acabam percebendo isso. Quando a gente tem esse tipo de atitude, a gente vibra de uma forma diferente e mesmo que a gente não queira, mesmo que a pessoa não saiba por quê, ela acaba ficando com esse pé atrás, com essa desconfiança em algum dos nossos atos. Então, quando a gente perceber isso, né, a gente prestar mais atenção, né, para ver efetivamente o que está acontecendo e aí a gente fazer o nosso julgamento, né, sempre dando um pouco de ouvidos, né, aos nossos sentimentos. Foi o que eu havia até comentado na nossa reunião passada. A gente não pode fazer tudo de acordo só com a razão, né? A gente precisa ter equilíbrio até nisso, né? Às vezes a gente deixa a razão prevalecer e às vezes a gente tem que dar também ouvidos, né, as emoções, a esses sentimentos, essa intuição que a gente possa ter e que a gente não sabe explicar exatamente o que está acontecendo. Alguém quer fazer algum comentário? Se puderes algum dia, não te esqueças desta minha recomendação in extremis. In extremis é quando você já está nos momentos finais da sua vida. Tá bem, Flamínio, não te canses. Dá tempo ao tempo, porque não faltará ocasião para discutir o assunto, replicou Publio Lentulus comovido. Nesse comenos, né, nesse instante, nesse momento, Agripa entrou na alcova, né, lá naquele quarto, dirigindo-se ao pai afetuosamente. Meu pai, o mensageiro enviado a Marsília, né, que atualmente é Marsella, lá no sul da França, né, acaba de chegar, trazendo as desejadas informações a respeito de Saul. E ele nada nos manda dizer sobre sua vinda? Perguntou o enfermo com bondoso interesse. Não, o portador apenas comunica que Saul partiu para a Palestina, logo depois de alcançar a consolidação da sua fortuna com os últimos lucros comerciais, acrescentando haver deliberado ir à Judéia para rever o pai que reside nas cercanias de Jerusalém. Pois sim, disse o enfermo resignado. À vista disso, recompensa o mensageiro e não te preocupes mais com os teus anteriores desejos. Ao ouvi-los, Públio deu tratos ao cérebro, para se recordar de alguma coisa que não podia definir com precisão. O nome de Saul não lhe era estranho. Com a circunstância
de se localizar a residência do pai nas proximidades de Jerusalém, lembrou-se finalmente das personagens de suas recordações, com fidelidade absoluta. Rememorou o incidente em que fora obrigado a castigar um jovem judeu desse nome, nas cercanias da cidade, remetendo às galeras como punição do seu ato irrefletido, e recordando igualmente o instante em que um agricultor israelita fora reclamar a liberdade do prisioneiro, dando-o como seu filho. Experimentando um anseio vago no coração, exclamou intencionalmente. Então, nesse ponto aqui, a gente acha que tem coisas que estão lá guardadas na memória, que a gente julga que não vai mais lembrar delas, né? E aqui esse trecho eu marquei justamente por isso, né? Aí de repente acontece um fato na nossa vida e aquelas lembranças que a gente nem gostaria de lembrar vêm à tona, né? E a gente não consegue fazer com que elas fiquem né, lá no fundo, como a gente tinha antes, né? Aí elas ficam à tona e a gente vai ter que aprender a lidar com essas lembranças, né? Eu gosto do livro dos livros do André Luiz, né? E lá no primeiro, no Nosso Lar, né? Aconteceu uma coisa muito semelhante, já no finalzinho, né? Do livro, pelo capítulo 40, alguma coisa assim, e aí o André viu, né, que uma pessoa que o pai dele tinha cobrado exageradamente uma dívida, né, ele podia ter sido mais compreensivo na hora de cobrar a dívida e ele não foi, né, e o André concordava com o pai que a dívida tinha que ser cobrada, né, de forma rígida. E aí ele olha assim e vê o cara, né? Aí ele lembra de toda aquela situação, né? E ele fica super envergonhado, né? Disso daí, né? De ter lembrado isso, e aí começa a sentir toda aquela emoção novamente, né? Alguma coisa que estava perdido lá quando ele era jovem, né? Então isso depois ele tinha virado médico, tudo, né? Aí, então, isso é lá da juventude dele, né? E aí ele não sabia mais lidar com aquelas emoções todas. Aí ele vai falar com a Narcisa, né? Que era uma enfermeira lá que trabalhava no mesmo lugar que ele, né? E aí ele acaba contando para ela, né? O que eles fizeram, ele e o pai, né? O pai mais ele dando apoio para o pai, né? E que ele se sentia mal com aquilo lá, né? Aí a Narcisa vira para ele e fala, então vai lá e conversa com ele, achar certo. Aí ele, não sei. Então, ela fala, olha, aproveita agora, porque não sei quando você vai ver esse cara de novo, porque esse cara é importante aqui, né? Ele aparece aqui raramente, então melhor se você tem alguma questão aí para tratar com ele, trate agora, porque senão você vai ficar com essa lembrança e vai ficar te remoendo por dentro e você não vai demorar para ter outra oportunidade para ele aparecer aqui. Aí ele, todo sem jeito, acaba indo falar com ele, né? E aí ele chega pedindo desculpas, todo sem jeito. Aí o cara vem, dá um abraço nele, e fala, André, que bom te ver. E ele lá, todo, né, sem jeito, né? E aí no final ele fala, ele vai, cria coragem e fala, se desculpa do que aconteceu, né?
Aí ele, nossa, aquilo lá que salvou a minha vida, né? Porque a hora que vocês tiraram todos os bens que eu tinha, aí eu tive que mudar tudo do jeito que eu pensava, tive que dar mais importância às questões espirituais, e acho que se eu estou hoje aqui, do jeito que eu estou, eu devo a vocês. Então eu sou grato a você e ao seu pai por ter feito isso comigo, né? Então aí o André acabou ficando, né, mais contente, assim, né? Menos chateado com o que eles tinham feito, né? E porque o cara não tinha nenhuma má recordação dele, não tinha ficado com nada assim, mas a questão é, a hora que ele olhou para a pessoa, tudo aquilo veio à tona, né? Então, por isso que o bom é a gente fazer o que a gente pode fazer de melhor agora, para que a gente não chegue lá na frente, né? Ah, eu nem lembro, não, mas a hora que vai ter alguma coisa que vai fazer essas recordações virem à tona. Comentários? Então, vou só ler o finalzinho aqui, né? Experimentando um anseio vago no coração, exclamou intencionalmente: Saul? Não é um nome característico da Judéia? Sim, respondeu Flamínio com serenidade. Trata-se de um escravo liberto de minha casa. Era um cativo judeu, ainda jovem, adquirido por Valério, no mercado, para as bigas dos meninos, ao ínfimo preço de 4.000 sestércios. Tão bem se ouve, entretanto, nos afazeres que lhe eram comumente designados, que, após levantar vários prêmios com suas proezas no campo de Marte, né, onde ocorriam essas corridas de bigas, destinado aos meus filhos, resolvi conceder-lhe a liberdade, dotando com os recursos necessários para viver e promover empreendimentos de sua própria conta. E parece que a mão dos deuses o abençoou num momento preciso, porque Saul é hoje senhor de uma fortuna sólida, com o resultado do seu esforço e trabalho. Eu vou marcar esse pedaço aqui que eu não tinha marcado, né? Que ele fala assim, ó, parece que a mão dos deuses o abençoou no momento preciso, né? Da mesma forma que eu entendo, né, que Deus não vai vir para nos castigar, né? Deus não vai vir nesse sentido, né, e nos abençoar, né? Então, isso é uma circunstância que pode acontecer na nossa vida, a gente tem uma sorte, acontece alguma coisa, né? Eu acho que da mesma forma com que algumas coisas que acontecem na nossa vida não estavam todas planejadas, né? Porque senão, se estava tudo planejado, a gente veio aqui para ser quase uma marionete, né? Eu acho que não acontece isso, né? Algumas coisas importantes na nossa vida, obviamente, que estavam, a gente planejou, né? Tanto para o lado, né, para um lado que a gente diria mais positivo, quanto de um lado, né, menos positivo, né? Que vai dar trabalho para a gente, né? Mas não que isso não tenha um lado positivo, que a gente às vezes, naquele momento que está vivendo a situação, não percebe. A gente vai perceber os aspectos positivos desse trabalho, dessa questão aí, às vezes anos mais tarde, né? Então a gente coloca
algumas questões na nossa vida, mas isso nada impede que outras coisas aconteçam e que não estavam tão planejadas assim, né? E o que a gente tem que fazer? A gente só tem que lidar com isso, porque na hora que a gente veio, decidiu encarnar, na hora que a gente veio para a Terra, a gente sabia que algumas coisas não planejadas poderiam acontecer conosco, e algumas coisas planejadas pode não ocorrer da forma com que a gente tinha planejado, né? Às vezes por problema nosso mesmo. Isso não invalida a nossa vinda aqui na Terra. Se a gente veio na Terra com um determinado objetivo e acabou achando que para cumprir aquele objetivo ainda a gente não está preparado e resolveu colocar como foco outro objetivo, qual o problema, né? A mesma coisa, não, eu vinha para estudar história. Aí você chega lá, não estudou história, estudei geografia. Né? Qual o problema? Você estudou, né? Eu não estudei geografia, estudei física. Né? E aí, tudo bem, não tem problema, né? Você mudou o objetivo e foi aprender outra coisa que você ainda não sabia. Eu acho que é esse lado aí que eu queria. Alguém quer fazer algum comentário? Públio Lentulus silenciou, intimamente aliviado, pois o seu prisioneiro, segundo notícias recebidas pelos prepostos do governo provincial, se havia evadido, né, tinha fugido para o lar paterno, fugindo deste modo à escravidão humilhante. Então eu marquei esse intimamente aliviado, né, porque o Públio, ele definitivamente ele não queria encarar, né, aquela pessoa, todas aquelas emoções, né, que estavam relacionadas àquilo, né, porque ele provavelmente não se julgava preparado, né, assim como no caso do André, né, ele não queria fazer isso, mas a hora que ele viu, o André viu, né, ele lembrou de tudo aquilo lá. E aí o Públio, né, nossa, não é o mesmo Saul, né, então aí ele ficou aliviado que ele não ia precisar encarar. Né, então, se às vezes acontecer da gente ter esse alívio assim momentâneo, talvez seja um indício de que existe alguma coisa que a gente precisa trabalhar, né? Então, não fiquem, né, agora que a gente está colocando o dedo nessas feridas, né, não fiquem aliviados, né, com essa questão momentânea, né? Então, nossa, achei que ia acontecer e não aconteceu. Então, comece a trabalhar no que você puder para tentar reparar isso, para que quando isso daí apareça novamente na sua vida, você não fique ansioso como você ficou dessa vez. Comentários? As horas da noite iam já avançadas. O visitante lembrou-se então de que esperava avistar-se com Flamínio para uma palestra substanciosa e longa, a respeito de múltiplos assuntos, como, por exemplo, a sua penosa situação conjugal, o desaparecimento misterioso do filhinho e o seu encontro com Jesus de Nazaré. Mas observava que Flamínio estava exausto, sendo justo e necessário adiar as confidências amargas e penosas. Foi então que se retirou do aposento para aguardar o dia seguinte.
cheios de esperanças consoladoras. Os dois amigos trocaram um longo e significativo olhar no instante daquelas despedidas, que agora pareciam comuns, como as afetuosas saudações diárias de outros tempos. Confortadoras exortações, estímulo, e promessas amigas foram trocadas entre expressões de fraternidade e carinho, antes que Calpurnia reconduzisse as visitas ao vestíbulo, com a sua bondade generosa e acolhedora. Todavia, nas primeiras horas da manhã seguinte, um mensageiro apressado parava à porta do palacete dos Létulos, com a notícia alarmante e dolorosa. Flamínio piorara inesperadamente, sem que os médicos dessem aos seus familiares a menor esperança. Todas as melhoras fictícias haviam desaparecido. Uma força inexplicável lhe desequilibrara a harmonia orgânica, sem que remédio algum lhe paralisasse as aflições angustiosas. Então, como eu até havia comentado na nossa reunião passada, às vezes, quando a gente chega nesses momentos da vida, às vezes a gente fica aguardando, um determinado fato se resolver, e quando aquele fato aparentemente se resolve, acontece aquilo que a gente queria, a gente acaba, as pessoas acabam falando, nossa, agora eu já não preciso mais estar aqui, e acaba rapidamente tem há uma piora orgânica assim, muito rápida. Eu acho que isso aconteceu aqui com o Flamínio. Ele estava arranjando forças para esperar a chegada do Públio. A hora que ele conseguiu se reunir com o Públio, falar para ele olhar os filhos, e tomar conta das coisas para ele, tudo, aí ele falou, agora o que eu tinha que fazer eu já fiz, e aí toda aquela energia que ele não sabia de onde ele tirava para se manter, aí ele já não produz mais essa energia e tem essa piora muito rápida, Acho que a gente já conhece casos semelhantes a esse, cada um de nós. Alguém quer fazer algum comentário? Dentro de poucas horas, Públio Lentulus e os seus encontravam-se de novo na vivenda confortável dos amigos. Enquanto penetra ele, ansioso, no quarto do velho companheiro de lutas terrestres, Lívia, na intimidade de um apartamento, dirige-se a Calpurnia nestes termos. Minha amiga, já ouviste falar em Jesus de Nazaré? A orgulhosa matrona que não perdia a linha de suas vaidades em família, ainda nos momentos das mais angustiosas preocupações, arregalou os olhos exclamando, por que me perguntas? Porque Jesus, respondeu Lívia humildemente, é a misericórdia de todos os que sofrem, e não posso esquecer-me da sua bondade, agora que nos vemos em provações tão ásperas e tão dolorosas. Suponho, querida Lívia, redarguiu Calpurnia gravemente, que esqueceste
todas as recomendações que te fiz antes de partires para a Palestina, porque, porque pelas tuas advertências estou deduzindo que aceitaste de boa fé as teorias absurdas da igualdade e da humildade, incompatíveis com as nossas tradições mais vulgares, mais comuns, deixando-te levar nas águas enganosas das crenças errôneas dos escravos. Então, em algum momento, né, a sociedade aceita coisas que em outros momentos ela não aceita, né? Então, a gente já teve escravidão, né, tanto lá em Roma, né, depois, mais recentemente, agora no século, a partir do século XVI, XVII, né, até o século XIX a gente teve escravidão, né, até outro dia a gente não aceitava comportamentos sociais diferentes do nosso, né? Não que hoje a gente já aceita, né, isso de uma forma, convive com isso de uma forma tão tranquila, mas a gente está num passo disso, dessas mudanças, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre olhando, né, para essas questões, né, e a regra que Jesus nos deu, eu acho que ela é muito simples, né, e a gente pode colocar nesses momentos, né, que se ao invés de estar acontecendo com o outro, se ao invés de estar acontecendo com o outro, tivesse acontecendo comigo, né, eu aceitaria isso, eu encararia isso da mesma forma, né? Eu gostaria que isso acontecesse comigo? Se a resposta para essa pergunta for não, né, então a gente precisa, com certeza, mudar de atitude, né? A gente não pode ter aquela atitude para aquela pessoa, porque se a gente não gostaria de receber uma coisa daquilo lá, a gente não deve fazer para o outro, né? Então, essa é a regra simples, né? A gente inverte os papéis, né? Ao invés de a gente estar fazendo, se a gente estivesse recebendo, a gente gostaria? Não. Então, a gente tem que mudar a forma como a gente está fazendo, né? Então, eu acho que essa é a nossa regra de ouro, né? Se a gente sempre colocar essa regra, né, antes de ter as atitudes que a gente tem, a gente vai se livrar de muitos problemas pela frente, e a gente vai ter uma mudança assim, radical na nossa forma de agir, eu acho, né? Porque às vezes a gente faz muitas coisas sem parar e pensar, né? Na hora que a gente parar e pensar, sobretudo com essa regra, né, a gente vai conseguir rapidamente perceber, né, vários pontos em que a gente precisa mudar a nossa forma de agir. Comentários? Mas não é isso. Refiro-me à fé cristã, que nos anima nas lutas da existência e consola o coração atormentado nas provações mais ríspidas e mais amargosas, né?
Ontem eu estava dando aula lá no Noel, né, no terceiro ano de aprendizes, né, e a gente tá vendo as parábolas, né, e a hora que a gente, no trecho que a gente está das parábolas lá, a gente começa a perceber, né, que o Jesus falou muito para a gente, né, que a hora que a gente colocar, né, a parábola que eu estava falando é colocar a casa, né, sobre a rocha, você edificar a casa sobre a rocha, aí ela não vai estar sujeita a intempéries, né? Jesus disse isso, está lá em Mateus capítulo 7. E se você, o que é essa casa que Jesus está falando? É a gente, né? Somos nós, né? Nós, se a gente edificar o nosso eu, né, sobre bases sólidas, a gente não vai temer qualquer coisa que aconteça nas nossas vidas, né? E que base sólida maior do que esses ensinamentos de Jesus, né? Então, aí a gente vai estar andando de uma maneira absolutamente tranquila, né? Então, quando a calpurnia se refere a Jesus, ela está se referindo a coisas que ela ouviu falar, que ela não entendeu direito, né? E eu acredito que hoje, assim, quando eu converso com pessoas que são ateus ou que não, né, são agnósticos, né, gostam de fazer essa diferenciação, né, o que não, para mim, muitos dos argumentos que eles passam para mim são argumentos parecidos com esse da Calpurnia, né? De quem sabe, de ouviu falar, eu acho que é assim, né? Não, não estudou, não entendeu exatamente, né? Porque a maioria de nós, né, antes de começar a fazer esses cursos lá no Noel, né, e resolver estudar com afinco os ensinamentos de Jesus, não compreendia o que Jesus tinha falado. Achava que tinha coisas que não faziam muito sentido, né? E só a hora que a gente começa a se dedicar bastante a isso que as peças começam a se encaixar nesse quebra-cabeça, né? E aí a gente começa a perceber que aqueles ensinamentos são muito mais profundos e muito mais úteis do que a gente imaginava a princípio, né? Então, eu acho que a calpurnia é como essas pessoas que não conhecem, né? E a Lívia está falando com uma pessoa que, né, conhece. Ela foi lá e se dedicou e foi, estudou, continua estudando, provavelmente nesses 12, 13 anos, 13, 14 anos 13 anos desde que ela teve um encontro com Jesus, né? Ela aparentemente continuou estudando, né? E aí hoje ela olha para aquilo lá não pelas aparências externas, né? Mas aquilo que está no íntimo, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que olhar para dentro da gente, ver, entender profundamente isso, né? O Paulo de Tarso, né? Eu gosto sempre de citar o exemplo dele, né? Porque as pessoas falam, nossa, ele viu Jesus lá nas portas de Damasco e se converteu, né? Esse daí era o Saulo ainda, né? Que se converteu. Esse foi o primeiro, foi o clique, né? Foi aquela primeira insight, né? Aquela primeira ideia que veio na cabeça e que ele precisaria mudar de atitude. Aí depois ele passou 3 anos no deserto, pensando, estudando, depois passou mais 5 anos, né, como tecelão lá perto de Tarso, estudando, né, não, mais
3 anos como tecelão para Tarso, depois mais 2 anos fazendo trabalhos menores lá esqueci o nome da cidade, aí que ele foi começar a entender, começar a falar com as pessoas, começar a, a transmitir isso. Então foram 8 anos, né, até que ele começou. E o Paulo que a gente escuta, né, que a gente vê das cartas, né, é um Paulo de 20 anos depois desses 8. Né? 20 anos depois que ele começa a escrever, 15, 20 anos depois que ele começa a escrever essas cartas. Né? Então, assim, é um Paulo que a gente olha muito mais maduro, né? Que exigiu quantos e quantos anos de estudo, de experiências, de lutas, de tudo. Então a gente não pode achar que a gente amanhã vai virar o Paulo, né? A gente tem aí, né, se a gente for no mesmo ritmo que ele, 20 e tantos anos para fazer essa mudança dos nossos conceitos, de tudo que a gente tem. Comentários, pessoal? Essa crença está chegando agora à sede do Império e, por sinal, que tem encontrado a repulsa geral dos nossos homens mais sensatos e ilustres. Eu, porém, conheci Jesus de perto, e a sua doutrina é de amor, de fraternidade e de perdão. Conhecendo os teus justos receios por Flamínio, lembrei-me de apelar para o profeta de Nazaré, que na Galiléia era a providência de todos os aflitos e de todos os sofredores. Ora, minha filha, sabes que a fraternidade e o perdão das faltas não se compadecem de modo algum, não combinam de modo algum com as nossas ideias de honra, de pátria e de família. E o que mais me admira é a facilidade com que Públio te permitiu tão íntimo contato com as concepções errôneas da Judéia, a ponto de modificares tua personalidade moral, segundo me deixas entrever. Né? Esse daqui só enfatiza, né, essa questão. Né? Ela sequer conhecia, né, vai com uma profundidade mínima aquelas ideias, mas ela defendia, né, ardentemente que aquilo não era bom. Né? E eu acho que é o que a gente vê muito por aí. Né? Eu, pelo menos, conheço várias pessoas que são contra isso, né? Por questões religiosas. Né? E as pessoas, às vezes, elas escutaram falar lá de alguns pressupostos, de algumas religiões, né? E não se deram ao trabalho de entender isso mais profundamente, porque acho que mesmo que se você for da religião católica ou de alguma outra assim, a hora que você vai estudando e compreendendo os ensinamentos de Jesus com uma profundidade maior, você percebe que aí você vai começar a questionar aqueles dogmas, aquelas coisas da igreja que você tiver, né, católico, né, qualquer uma que seja, né? E porque eles não fazem sentido, né? A hora que você começa a estudar os ensinamentos de Jesus, né, você começa a falar, não, isso aqui tem alguma coisa que está diferente do que eles estavam falando. Né? Só que a gente precisa dar esse passo, que é a gente estudar esses ensinamentos. Algum comentário?
Então, acho que eu vou encerrar por aqui e depois a gente, né, verifica esse item inteiro na nossa próxima reunião.